Quantos ainda querem ouvir a palavra de Deus? Diga amém. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Jesus, conforme escreveu Mateus, capítulo de número 15. A minha versão é Almeida, revista e atualizada, para os irmãos que vão colocar aí na projeção. Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Mateus, capítulo de número 15. Nós vamos ler dos versículos de número: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhes respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, porque vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Diga comigo: Senhor. Mais forte: Senhor, socorre-me. Então ele respondendo disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos? Ela, contudo, replicou: sim, Senhor. Porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé. Aleluia. Faça-se consigo como queres. E desde aquele momento a sua filha ficou sã. Quem diz amém, meus irmãos? Queridos, antes de orarmos pela palavra, eu gostaria de parabenizar todas as mulheres pelos dias de vocês. Que Deus abençoe. Não é só essa data que é o dia de vocês, todos os dias é o dia da mulher. Essas pessoas guerreiras que o Senhor tem escolhido sobre a terra, que tem marcado gerações, que tem feito a diferença na igreja. Eu digo isso aqui como pastor e sempre vou continuar dizendo: os cultos são mais frequentados pelas mulheres. Amém, meus irmãos? Tem culto de oração aqui que só está eu, Ezequiel e Davi. O resto é só mulher. E louvado seja Deus por isso. As mulheres dessa igreja têm se comprometido com o evangelho, com a oração, com a intercessão. E se Deus está fazendo coisas grandes neste lugar, louvemos a Deus pelos joelhos dessas mulheres que intercedem aos céus para a glória de Deus. Amém? Quero também, sem sombra de dúvidas, parabenizar minha digníssima esposa, a irmã Anaílis. Fique em pé aí, amor, só para os que estão visitando lhe conhecer. Essa moça linda e maravilhosa, qual o Senhor me presenteou, uma linda mulher, uma mulher extraordinária, uma mulher de oração, uma mulher de jejum, uma mulher que serve a Deus com muita sinceridade, quietinha no canto dela, tímida, mas cheia do Espírito Santo e da plenitude de fé. Amém, meus irmãos? Ser esposa de pastor, irmãos, não é fácil, mas louvado seja Deus que tem aquelas que Deus chamou para esta missão. E se eu estou por aqui, é porque ela tem estado de joelhos pela minha vida. Amém? Glória a Deus. Feche seus olhos e repita comigo assim: Senhor Jesus, toca-me nesta noite. Toca na minha alma, Senhor. Faz o teu querer, Senhor. Faz um milagre em mim, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero pregar nesta noite, subordinado ao tema, as características da fé da mulher cananeia. Quando nós paramos para analisar a Bíblia Sagrada, a palavra fé aparece nas Escrituras cerca de 340 vezes. Só no capítulo 11 da carta aos Hebreus, que é conhecido como capítulo da fé, a palavra fé aparece ali 20 vezes. No original hebraico, a palavra fé deriva de uma raiz que é a palavra emunar. E o seu significado é firmeza, fidelidade, estabilidade. No grego, a palavra fé é um substantivo, pistis. E o seu significado é convicção da realidade de algo que eu não vejo, mas eu tenho absoluta certeza que eu tomo posse. Isso é fé, à luz das Escrituras. E quando nós começamos a passear pela Bíblia, é exatamente isso que o escritor aos Hebreus diz, principalmente na versão RC. Eu acho melhor traduzido nessa versão esse texto,
Quando em Hebreus capítulo de número 11, versículo de número 1, está escrito que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Andando mais adiante, no versículo 3 do capítulo 11, é dito que pela fé nós temos a compreensão de que Deus criou todas as coisas pelo poder da sua palavra, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente, ou seja, o escritor aos Hebreus está dizendo que a fé nos faz entender que Deus é poderoso para fazer as coisas do nada, apenas pelo poder da sua palavra. De maneira que não é necessário que haja mecanismos humanos para Deus agir. De maneira que não há necessidade de haver fórmulas mágicas para Deus trabalhar. Não. A fé nos faz entender que basta uma palavra poderosa de Deus, e o que não é passa a ser, e o que não tem passa a ter, e o que não consegue passa a conseguir, porque a palavra de Deus é poderosa para chamar as coisas que não existem à existência. Aleluia! No capítulo de número 11 de Hebreus, versículo 6, é dito que sem esta fé é impossível agradar a Deus. E é necessário que aquele que se aproxima de Deus, primeiramente creia que Ele existe. Mas a tradução não é boa, porque a palavra existir não aparece no original. Quando nós lemos esse texto no grego, que foi a língua escrita do Novo Testamento, nós vamos perceber que o versículo é traduzido da seguinte maneira: é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele é. Aleluia! Porque a existência parte daquilo que não existia, mas passou a existir. Agora, quando eu digo que Deus é, eu não estou dizendo que Deus passou a existir. Eu estou dizendo que nunca houve um tempo em que Ele não estivesse lá. No Salmo 90, Moisés escreveu um cântico belo dizendo o seguinte: antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Não importa, irmãos, qual é o vale que você esteja enfrentando esta noite, entenda pela fé, Deus é na sua vida, na sua história, no seu momento de dor. Ele é eterno e Ele permanece para sempre na sua vida. Agora, não é necessário só aproximar-se, diz Hebreus 11:6, entendendo que Ele é, mas entendendo também que Ele recompensa. Quantos podem dizer amém? Diga comigo: Deus que é, está fraco, Deus que é, também é o Deus que recompensa. Agora note, irmãos, que Ele recompensa algumas pessoas, não são todas. É necessário que aquele que se aproxima de Deus, está na tela, creia que Ele existe ou que Ele é, e que é galardoador daqueles que o buscam. Galardoar é presentear, galardoar é recompensar, galardoar é dar aquilo que se busca, galardoar é oferecer gratuitamente aquilo que se necessita. Portanto, eu quero dizer algo aqui nesta noite, debaixo da unção do Espírito de Deus. Talvez não todos, mas talvez algumas pessoas vieram buscar algo aqui esta noite e vai voltar para casa de posse daquilo que veio buscar. Paulo diz em 1 Coríntios 12:9 que a fé, ela também é um dom. E quando nós analisamos nos escritos de Paulo, 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13, Paulo, ele escreve que a fé, ela não vai embora, ela permanece. Agora escute, é uma das 3 virtudes teologais. O que eu acho interessante é que às vezes, como as irmãs relataram no testemunho, nós nos sentimos fracos na fé. Às vezes nós passamos por um momento em que a fé, ela é abalada, sacudida, lançada de um lado para o outro. Mas a fé não vai embora. Ela fica como uma chama
que está quase a se apagar, mas que ainda está lá por debaixo dos escombros das preocupações, da ansiedade, da depressão, da síndrome do pânico. Ela está lá, só que ela está quase apagando porque tem escombro demais. Aí você chega num culto como esse, mulher, desanimada, com a fé apagando. Aí você começa a ouvir o testemunho, aí é o Espírito Santo de Deus soprando o vento. Aí a fé começa a reacender, aleluia. Aí os louvores vão sendo cantados e a chama vai se tornando mais forte. Aí a palavra vai sendo pregada e os entulhos vão sendo removidos. Aí de repente você volta para casa plena, incendiada pelo fogo do Espírito Santo e dizendo: ainda não fui curada, mas estou cheia de fé. Glória a Deus. 3 coisas permanecem. Quais são elas? Diga comigo: a fé, a esperança e o amor. Mas a maior destas é o amor, mas a fé permanece. Então quero encorajar você essa noite, mulher. Sua fé não foi embora. Sua fé está aí. Ela só está sendo abalada, mas nesta noite Deus vai estruturar a tua fé. Aleluia. Ele vai fortalecer a sua fé. A fé também, irmãos, é o meio pelo qual nós recebemos as promessas de Deus e resistimos ao diabo. Porque o diabo, ele tem como propósito, preguei isso durante a semana, não apenas destruir aquilo que você tem, mas acima de tudo roubar a sua fé. Jesus olhou para os seus discípulos certa vez e disse a Pedro: Satanás vos pediu para se andar como trigo, mas eu roguei por ti, Simão, para que a tua fé não desfaleça. Ou seja, o que o diabo queria de Simão? Desfalecer a sua fé. O que o diabo queria de Pedro? Peneirar Pedro e arrancar a fé dele. Porque você pode perder carro, você pode perder casa, você pode perder saúde, você pode perder filhos, você pode perder tudo. Mas se você manter a sua fé, você não perdeu nada, porque a fé traz tudo de volta. Aleluia. É por meio da fé que nós resistimos Satanás. Veja 1 Pedro capítulo 5, versículos 7 a 11. Amo esse texto, irmãos. 1 Pedro capítulo 5, versículos 7 a 11 diz assim a palavra: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe, como? Está na tela, como? 1, 2, 3, resisti-lhe, como? Mas diga com fé: resisti-lhe firmes, certo de que sofrimentos iguais os vossos estão se cumprindo na irmandade espalhada pelo mundo. Ou seja, Pedro está dizendo: o que você sofre, muita gente está sofrendo também. O que você enfrenta, muita gente enfrenta também. Os seus irmãos que estão espalhados pelo mundo também têm a dor que você tem, mas os seus irmãos espalhados pelo mundo estão resistindo firme na fé. O diabo está tentando sacudir você, destruir você, abalar você, mas eu profetizo nesta noite, na autoridade do Espírito Santo, você pode até balançar, mas você tem raiz e vai permanecer firme na fé. Quem acredita aí, diga glória a Deus. A fé, queridos, é a escritura ou a garantia das promessas de Deus e da certeza que elas vão se cumprir. É importante destacar que o objetivo da fé não é ter fé na fé. Ninguém tem fé na fé. O objetivo da fé aponta para o objeto, Deus. Então nós temos que ter fé, nós temos que ter fé em Deus. Não num Deus que precisa ser carregado pelos homens, não num Deus que precisa ser polido porque fica sujo, empoeirado em cima da estante, não de um Deus fabricado pelas mãos do habilidoso escultor,
mas um Deus que você não vê, mas você sente. Um Deus que você não carrega, mas Ele te carrega. Um Deus que não é fraco, mas te fortalece. Um Deus invisível, mas real. Marcos capítulo 11. Eu amo pregar em conferência e congresso de mulheres, irmão. Glória a Deus. Vocês são muito animadas, isso é bom. Marcos capítulo 11. Veja o que Jesus diz no verso 22. Para nós, olha o objeto da fé. Ao que Jesus lhes disse: tende fé em Deus. Agora note isso, 23. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser este monte: ergue-te, lança no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. O nosso maior problema não é afirmar palavras de fé, é convencer o coração que o que estamos dizendo pode acontecer. Esse versículo responde muita coisa. Olha o que Jesus diz no versículo de número 23. Se você disser palavras e não duvidar, aonde? No coração. É aqui que está o problema. Às vezes nós dissemos em nome de Jesus, amém. E as palavras são palavras de fé, mas o coração duvida. O coração fica incrédulo diante daquilo que a gente acabou de orar. Quantas vezes você e eu não já terminamos a oração de fé e duvidamos no coração? E eu quero lhes ensinar algo sobre incredulidade essa noite, antes da gente falar sobre a história da mulher de fé. A incredulidade, ela impede o milagre de Deus na sua vida. A questão não é que Deus não possa fazer, a questão é: você pode crer que Ele faz? Nunca faltará poder em Deus, mas faltará poder em nós para crer que Deus faz. Na história de um pai, não vamos ler para ganhar tempo, os discípulos tentaram expulsar o demônio do filho dele, não conseguiram. Jesus desce do monte, o pai vai desesperado e diz assim: Senhor, se tu podes fazer alguma coisa, faz. Aí Jesus diz: se eu posso tudo. A questão não é se eu posso, tu podes crer. Então essa é a pergunta de Deus para você essa noite. Não pergunte se Deus pode, porque Deus pode. Ele é grande, Ele é soberano, Ele é poderoso, Ele manda, Ele faz, Ele age, Ele opera, Ele trabalha. A questão não é que Deus pode, mas e você pode crer? Porque se você puder crer esta noite, Deus vai manifestar o poder dEle sobre a sua vida. Mateus capítulo 13, veja, eu acho muito interessante esse texto, versículo 58, se você não for rápido no endereço aí está na tela, e o texto diz que Jesus não fez ali muitos milagres. Por quê? Leiam no texto, por quê? Por causa da incredulidade deles. Não era o problema em Jesus, era problema no povo. E Jesus não fez muitos milagres, Ele fez alguns, mas Ele não fez muitos, e era a terra natal de Jesus. Ou seja, Ele não pôde fazer muita coisa na sua própria terra, porque havia muita incredulidade. E deixa eu dizer algo para você, irmão e irmã que está aqui essa noite: Jesus não desperdiça o poder dEle. Ele não desperdiça. E Ele também não faz milagre para convencer você a crer nele. Muito pelo contrário, você crê e Ele faz o milagre. Mas tem uma segunda coisa: a incredulidade, ela também fecha a porta das bênçãos. Hebreus capítulo 3, versículo 19. Ó, por que o povo de Israel não entrou na terra prometida? Vemos, pois, que não puderam entrar. Por causa de quê? Por causa da incredulidade. A incredulidade fecha a porta das bênçãos. A incredulidade impede a entrada na bênção de Deus. Mas a fé abre portas.
Vou dizer de novo: a fé abre portas. Aleluia. Diga comigo: a chave para abrir as portas das bênçãos de Deus é a fé. Glória a Deus. Qual é o nosso tema? Mulheres em plenitude de fé. Então você vai sair daqui hoje, mulher, homem, menino, cheio da plenitude de fé. O incrédulo, preste atenção nisso aqui, vamos já falar. O incrédulo, ele até vê o milagre, mas ele não participa do milagre. Isso é sério, né, irmão? Abra a Bíblia e bota na tela aí, 2 Reis capítulo 6. Eu vou contar bem rapidinho essa história, para a gente adiantar. 2 Reis capítulo de número 6. Está tendo uma fome pesada em Samaria. E a fome era tão grande, irmãos, que no versículo 25 diz que houve grande fome em Samaria, e eis que sitiaram a ponto de se vender a cabeça de um jumento por 80 ciclos de prata. Irmão, cabeça de jumento não deve ser muito gostoso não, mas era fome. E um pouco de esterco de pombas por 5 ciclos de prata. Ou seja, estavam se vendendo fezes de pombo para servir de tempero para cozinhar a cabeça de jumento. Essa era a fome em Samaria. Para quem eles foram recorrer? Ao profeta Eliseu. Afinal de contas ele era o profeta lá. E quando as coisas pioram, sempre procura o homem de Deus, e sempre culpa o homem de Deus. E aí culparam quem? Culparam Eliseu. Mas Eliseu trouxe uma palavra de Deus, uma palavra profética, dizendo que o preço das coisas ia baixar, que a fome ia passar, e que Deus ia fazer um milagre tão grande que as pessoas iriam comprar carne por preço barato. Capítulo 7, versículo 1 e 2. Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, a estas horas mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por 1 ciclo, e 2 de cevada por 1 ciclo, à porta de Samaria. Aí olha o capitão, versículo 2. Porém, o capitão, em cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janela no céu, poderia suceder isso? Conhece gente assim? Conhece? Tomara que não seja você. Mas se for, nesta noite, você vai sair daqui transformado. Ele disse: rapaz, nem que Deus abra janela no céu, um milagre desse pode acontecer. Olha a resposta do profeta. Disse o profeta: eis que tu verás com os teus olhos, porém não comerás. O incrédulo vê o milagre, mas não participa da bênção. Olha o versículo de número 16. O que aconteceu com ele, ó. Então saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios, e assim se vendia, conforme a palavra, um alqueire de flor de farinha por 1 ciclo, e 2 de cevada por 1 ciclo, segundo a palavra do Senhor. Nota de rodapé, irmão: a palavra de Deus não cai por terra. Mas era para ter dado um glória a Deus mais forte. Porque eu sei que eu estou pregando aqui esta noite para alguém que já recebeu uma palavra de Deus. O tempo está passando, os dias estão passando, as dificuldades estão aumentando, mas esse texto garante que aquilo que Deus fala, Ele se compromete em cumprir. A promessa de Deus não é possibilidade, a promessa de Deus é garantia. Versículo 17. Dera o rei a guarda da porta ao capitão, em cujo braço se apoiara, mas o povo atropelou na porta e ele morreu. Como falara o homem de Deus, o que falou quando o rei descera a ele.
Assim se cumpriu o que falara o homem de Deus ao rei: amanhã, a estas horas mais ou menos, vender-se-ão 2 alqueires de cevada por 1 siclo, e uma flor de farinha por 1 siclo à porta de Samaria. Aquele capitão respondera ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso? Segundo esta palavra, disse o profeta: eis que tu verás com os teus olhos, porém não comerás. Assim sucedeu, porque o povo o atropelou na porta e ele morreu. Quem é incrédulo pode até ver o milagre, mas não participa da bênção. Mas se você está aqui é porque você tem fé. Você vai ver o milagre e ainda vai participar da bênção. E tem algo que eu vou dizer aqui esta noite: quem duvidou, você ainda vai convidar para comer do bolo. Aleluia. Não, pastor, eu vou convidar não, porque não acreditou. Não, convida. Convida. Diga: coma do bolo da formatura que você disse que eu não alcançava. Aleluia. Coma do bolo do concurso que você disse que eu não passava. Coma, encha o bucho, porque aí é providência de Deus. Aleluia. Meus irmãos já comeram do bolo, tanta gente que disse que eu não chegava. E eu digo: coma. Coma, meu filho, que aí é bênção de Deus. Glória a Deus. Mas vamos lá, a história que nós estamos diante dela essa noite, Mateus capítulo 15, nos fala de uma mulher estrangeira que literalmente ela foi cheia da plenitude da fé. Essa mulher era tão extraordinária, irmãos, que ela impressionou Jesus com a sua fé. E esta mulher também nos ensina que a fé, ela é a âncora que nos mantém firmes diante dos vendavais e dos obstáculos e das tempestades que tentam assolar o barco da nossa vida. Se você tiver fé, pode até balançar, mas não vai afundar. Porque a fé é a âncora que sustenta o barco da nossa história nas bravas ondas do mar. Vamos analisar algumas coisas. Primeiro, olha comigo o versículo 21, eu quero que a igreja leia. Mateus 15, 21. 1, 2, 3, está na tela, vai. Pronto. Retirou-se Jesus dali e foi para os lados de Tiro e Sidom. Em Marcos 7, 24, é dito que Jesus não queria ser notado quando chegou naquela região. Olha aí, ó. Levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se. Por que ele não pôde ocultar? Porque tinha uma mulher ali, cheia de fé. Escute o que vou lhes dizer aqui essa noite. Quem vive a plenitude da fé, nunca deixa Jesus passar desapercebido no ambiente. Nunca. Você quer ver uma coisa? Quem vive na plenitude de fé, percebe que Jesus está no ambiente antes do culto começar. De maneira que não tem como Jesus se manter oculto, porque quem tem plenitude de fé, tem também sensibilidade espiritual. Sabe quando ele está, sabe quando ele fala, sabe quando ele age, sabe quando ele se manifesta, e começa a glorificar, e alguém diz: o que foi, o que foi? Não percebeu ainda não, meu filho? Jesus está no ambiente. A fé nos faz perceber a presença dele, ainda que ele tente ocultar-se, não dá, porque quem tem plenitude de fé, como um imã, é atraído à presença de Jesus. Glória a Deus. Então não teve como ele ocultar-se. Qual é a primeira característica da fé dessa mulher? Diga comigo: uma fé, mais forte, uma fé intercessória. Leiam o versículo 22 de Mateus capítulo 15, na tela. 1, 2, 3, a igreja. Uma fé intercessória é a primeira característica daquele ou daquela que vive em plenitude de fé. Perceba que a mulher vem
não por uma necessidade dela, mas pela necessidade da sua filha. Ela vem em busca de um milagre para a filha dela. Ela intercede pela filha dela que está miseravelmente endemoniada. Matthew Henry, ele diz que na verdade esse endemoninhamento era obra de feitiçaria, que era muito comum em Tiro e em Sidom. Então aquela menina estava endemoniada porque alguém havia posto um feitiço nela. Nota, ela não era crente ainda, nem a mãe dela. E você sabe que uma casa de alguém que não serve a Deus está desprotegida. Logo, macumba pega nessa casa. Logo, feitiço pega nessa casa. Mas eu tenho uma boa notícia aqui esta noite. Se na sua casa há a marca do sangue de Jesus, a macumba passa a quilômetros de lá. Porque diz a Bíblia em Números 23, contra Jacó, contra Israel, contra o povo de Deus, não vale encantamento, não vale bruxaria, não vale adivinhação, porque este povo é o povo que Deus faz grandes coisas por ele. Irmãos, era uma obra de feitiçaria. A menina estava endemoniada, e sabe o que me chamou a atenção? A 5 quilômetros de Sidom, havia um deus falso, chamado Esmurrum. E esse deus era considerado naquelas regiões o deus da cura. 5 quilômetros. Era só fazer uma viagenzinha rápida e a mulher chegaria lá naquele deus pagão. Por que ela não foi? Porque ela sabia que a libertação da sua filha não estava em ídolos. Ela sabia que a libertação da sua filha não estava em deuses falsos. Ela sabia que o único que pode libertar chama-se Jesus Cristo, Filho de Deus. Por isso em João 8,36 ele diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente serei livre. Ou seja, a única liberdade verdadeira consiste em estar aprisionado em Jesus. É a única liberdade. Mas a fé dela, irmãos, é uma fé intercessória. E ela vai até Jesus. E deixa eu dizer algo aqui para vocês. A fé intercessória, ela nos faz orar pelos outros ao ponto de esquecer de nós mesmos. Quantos aqui oram? Levante a mão para me ver. Quantos oram? Você já teve aquela experiência de passar horas orando na presença de Deus e quando você termina, você diz: rapaz, eu não pedi nada para mim? Já tiveram essa experiência? Rapaz, não pedi nada para mim. Porque essa é a característica da fé intercessória. Agora note o verso 22 de Mateus 15. A mulher vem, e ela vem clamando, diz o texto. A palavra grega aí é a palavra kraugazo. E essa palavra significa gritar histericamente. E aí as irmãs, me perdoem, mas se tem um ser humano que sabe gritar, é mulher. E se for mãe, ela sabe gritar mais ainda. Sabe ou não sabe? Sabe, porque a minha gritava, eu escutava de longe. Fulano! Não é assim? Eu vou aí agora! É um pulmão, irmão, que eu não sei não. Essa mulher vem gritando histericamente, ela vem clamando, ela vem gritando desesperadamente. Ela não está preocupada com o que vão falar com ela. Ela não está nem aí para protocolo, ela não está preocupada com a formalidade, ela tem uma necessidade. Escute nessa noite, quem tem necessidade não se preocupa com formalidade. Tu já viu criança recém-nascida ficar preocupada com a altura que ele chora? Quando está com fome? É uma necessidade, então ele berra, ele grita: eita menino chorão, eita menino não sei o que. Ele tem uma necessidade. Quem tem necessidade não perde tempo com formalidade. É por isso que tem algumas mulheres aqui essa noite: oh glória, aleluia, eita Deus, glória a Deus. É a necessidade bradando e o clamor aumentando, e Ele está ouvindo o teu grito esta noite. Aleluia. Uma vez me perguntaram assim: pastor, por que vocês gritam tanto? Aí eu disse: quando o time de vocês faz gol, vocês gritam? Aí ele disse: grita. Aí eu disse: tem possibilidade de perder? Ele disse: tem. Eu disse: então nós estamos na vantagem.
porque a gente grita para um que nunca perde uma batalha. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, quando nós analisamos a Bíblia, a palavra clamar aí, gritar histericamente, é o que Deus exige de nós. Jeremias capítulo 33, versículo 3, o texto é conhecido demais, vocês poderiam citar se eu pedisse: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Eu amo esse texto. Coisas, diga comigo, grandes, porque o pequeno é para tu, o grande é para Deus. Então nesta noite tem uma palavra de Deus para alguém aqui. Para de tentar fazer o grande, faça o pequeno e deixa o grande, que o grande Deus vai fazer. Tira a mão e deixa Ele fazer. É coisa grande, é coisa firme e é coisa que você não sabe e nem precisa saber. Você não precisa saber o que Deus está fazendo. Você só precisa crer que Ele está agindo no silêncio, trabalhando em prol da tua vida. Irmãos, Deus é um Deus tão maravilhoso que quando os seus servos clamam, Ele se levanta do trono. Vocês sabiam disso? Tem um louvor que eu gosto muito. Eu só sei esse pedacinho. Eu escuto quase todo dia, mas eu só conheço esse pedacinho e é o suficiente. O louvor diz assim: mas eu sirvo a um Deus que se levanta do trono por causa de um gemido. Eita glória! Disseram que eu não ia receber, disseram, ela começa a dizer o que o povo estava dizendo. Ela diz: só esqueceram um detalhe, Deus é meu amigo. Eu vi inimigos lutando, mas eu ia vencendo. Não adianta lutar contra o ungido. Deus abre caminhos no meio da tribulação. Pode apostar, pode fazer o que quiser, não adianta, eu vou manter a minha fé e você sempre campeão. Aleluia! Aí ela segue: ninguém vai te parar, eu nasci para vencer. Mas eu não tenho voz não. Salmo 12, versículo 5, olha aí. Salmo 12, verso 5. Se preocupem não, depois tem uma comida, aí vocês vão comer. Fica aí, fica em paz. Agora é a comida espiritual. Salmo 12, verso 5. Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo a quem por isso suspira. Só um gemido. Eu não sei orar, você sabe chorar? Chora. Eita, irmã chorona, deixa ela chorar. O Deus dela se levanta do trono por causa de um gemido. Eu estou olhando aqui vários rostos aí, ó, borrada a maquiagem. Eu estou olhando aqui vários olhos aí cheios de lágrima. Mas sabe o que é que eu estou vendo além de tudo isso? Pela fé, além dessas telhas, além das nuvens, além do céu, eu estou vendo Deus de pé, recebendo adoração da IBVM nesta noite. Agora note, irmão, tem tanta coisa aqui, meu Deus do céu. Mateus capítulo 15, verso 22. Clamava, e ela clamava dizendo o quê? Primeiro, Senhor. Diga comigo, Senhor. A palavra aí é Quírios, soberano. Aí ela diz: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Irmãos, chamar Jesus de filho de Davi compreendia duas coisas. Quantas? Número 1, chamar Jesus de filho de Davi era reconhecer que ele era o Messias. Nota que coisa interessante. Entre os religiosos não acreditavam que Jesus era o Messias. Esta mulher estrangeira diz assim: para mim, o Senhor é o filho de Davi. Para mim, o Senhor é o Messias. O que nós aprendemos aqui? Não importa o que Jesus é para os outros, o que importa é o que Ele é para você.
Se para você Ele é um Deus que faz milagre, o milagre vai acontecer. Se para você Ele é um Deus que levanta, Ele vai te levantar. Se para você Ele é um Deus que fortalece, Ele vai te fortalecer. O mundo diz, é só mais um filósofo. O mundo diz, era um revolucionário. O mundo diz, era um idealista. Nós dizemos, Tu és o Cristo, filho de Davi. Agora ela não é besta não, irmão. Essa mulher sabe orar. A segunda coisa, quando ela diz filho de Davi, ela está apelando para a genealogia. Aí tu que não gosta de genealogia, hein? Pula quando está lendo, né? Quando ela diz assim, filho de Davi, Davi era filho de quem? De quem? De Jessé. Jessé era filho de quem? Hã? Bagunçou já, não foi? Peguei vocês, não estão lendo genealogia. Depois desse culto vai ler. Jessé era filho de Obed. Obed era filho de Ruth com quem? Com Boaz. Ruth era israelita ou era estrangeira? Estrangeira. E Boaz era filho de Raabe, a ex-prostituta, que também era estrangeira, mas estava na história de Jesus. Quando essa mulher diz Jesus, filho de Davi, ela está dizendo, eu sei que na tua história teve espaço para mulheres estrangeiras que não era de Israel. Eu estou te chamando de filho de Davi porque eu estou te dizendo assim, Jesus, deixa eu fazer parte da tua história. Aleluia. E ela fez, esse texto mostra que ela fez parte da história. Aí ela diz, tem misericórdia de mim. Mas quem era que estava doente? Não era a filha dela? Quem é a mãe aí? Levante a mão, só a mãe. Seja sincero, quando seu filho, sua filha está doente, dói mais em você ou nele? Em você. É por isso que ela diz, tem misericórdia de mim. Mas é sua filha que está endemoniada. Mas eu não consigo ser feliz vendo minha filha aprisionada. Eu não consigo conviver com a dor de saber que minha filha está aprisionada por um demônio. Por isso eu estou aqui, Jesus. Eu estou aqui pedindo compaixão de mim, porque a dor da minha filha é a minha dor também. E eu quero dizer a você aqui nesta noite, talvez tenha mães aqui, tenha mulheres aqui, que estão neste exato momento clamando pelo seu filho, que está aprisionado nas drogas, por sua filha, que está aprisionada no álcool, na prostituição, seja lá em que for. Mas eu quero dizer aqui a você esta noite, Jesus é um Deus que liberta através do clamor de uma mãe cheia de fé. A mãe de Santo Agostinho, Mônica, ela orou por ele 36 anos para ele se converter. E o bicho era ruim, imoral, ateu, prostituto, todo errado. E um dia ela estava chorando na igreja. E o sacerdote chegou onde ela estava, enxugou suas lágrimas e disse assim, pare de chorar, mãe, porque um filho de tantas lágrimas Deus não deixará perdido. Aquela mãe teve o privilégio de assistir o batismo do seu filho nas águas. Aquela mãe teve o privilégio de ver o seu filho sendo um pregador do evangelho. E aquela mãe teve o privilégio de ver o seu filho substituindo um dos maiores pastores da época. E ela olhou para tudo aquilo e disse, lágrimas foram derramadas, mas Deus libertou meu filho. Talvez você já disse isso, vou mais orar por meu filho não, vou mais orar pela minha filha não, mas nesta noite o Espírito Santo está dizendo, não pare de orar, continue orando, Jesus ainda não desistiu da tua casa. Segunda característica, diga comigo, uma fé perseverante. Irmãos, olha o versículo 23, leiam aí, 1, 2, 3, vai. A fé dessa mulher aqui é uma fé perseverante. Ela continua crendo diante do silêncio de Jesus e diante da rejeição e crítica dos discípulos. Olha, ela vem
E ela vem gritando, e a Bíblia diz que Jesus não lhe respondeu nenhuma palavra. Irmãos, isso aqui é lindo. Porque quem é pleno de fé, plena de fé, tem absoluta certeza que Jesus pode não estar falando, mas certamente Ele está ouvindo. É isso que eu quero dizer a você aqui essa noite. Talvez você diga, mas Ele não falou comigo ainda. Mas Ele está ouvindo você. Continue clamando até que Ele pare e lhe dê atenção. O silêncio de Jesus não é um indicativo que você tem que parar de orar. O silêncio de Jesus é para você aumentar a intensidade da sua oração. O silêncio dele machuca, o silêncio dele fere, o silêncio dele incomoda, mas no silêncio Deus trabalha por você. No silêncio, irmão, Ele está movimentando todas as coisas e você não está nem vendo. Sabe um texto que eu gosto? Jonas capítulo 2. A Bíblia diz que Jonas está no ventre do grande peixe. E no ventre do grande peixe ele ora. Deus não lhe falou nada. E Jonas está lá orando ao Senhor no ventre do grande peixe. Ele vai orando e Deus calado. Mas o que Jonas não via é que enquanto ele orava no ventre do peixe, Deus guiava o peixe até o porto. Ele não estava vendo, mas o peixe estava andando. Ele não estava vendo, mas o peixe estava se movimentando. Você não está vendo nada, mas Deus está movendo todas as coisas enquanto você ora. Agora tem outra coisa, deixa eu acelerar. Os discípulos criticando. E aí a gente aprende, vamos tirar aquela ideia de que não existe igreja críticas em igreja. Existe. Sabiam disso, irmão? Existe até incrédulo, você chega contando uma peça, aí Deus vai fazer. Vai nada. É os discípulos, despede essa mulher, manda essa mulher embora, que ela está gritando atrás de nós, ela está nos envergonhando, manda ela sair. Mas essa mulher fez-se de surda, e este é o segredo, irmã, escute. Você precisa aprender a se fazer de surda na hora da crítica, porque se você der ouvido a tudo, você nunca vai chegar em lugar nenhum. 1 Samuel 10, 27 diz, irmãos, que o povo criticou Saul, dizendo, esse aí vai reinar sobre nós, olha o texto. Mas os filhos de Belial, filho de Satanás, disseram, como poderá esse homem salvar-nos? E o desprezaram, e não lhe trouxeram presentes, porém Saul se fez de surdo. É crítica, diga assim, tomoca. Diga aí, 1, 2, 3. Você vai dizer isso aí, eu vou dizer uma coisa, você vai dizer tomoca. Veja, eu estou lhe dando uma crítica construtiva. Isso não vai dar certo. Não adianta orar. É sendo assim que você vai chegar no lugar desejado. Há uma história que eu gosto muito. Conta-se que um homem rico, ele colocou um pau de sebo. Quem é que sabe o que é um pau de sebo aqui? Levante a mão. Um pau liso que é colocado na praça, todo melado lá de coisa lisa. Aí bota uma mala de dinheiro. Lá em Pubi era tão miserável o povo que ele só botava uma nota. Eu nem me arriscava a subir. Mas esse homem botou uma mala de dinheiro. E aí o povo começava a subir e descia, subir e descia. Porque como eles começavam a subir, a multidão que não subia ficava dizendo, vai cair, não vai dar certo. Aí o povo desanimava e escorregava. Aí chegou um, magrinho, voou lá e começou a subir. Começou a subir, e o povo, vai cair, vai dar certo não, ei magrelo, sai. Ele pegou a mochila, desceu e todo mundo ficou em silêncio. Aí o homem que organizou chegou no pai dele e disse assim, ei, como foi que seu filho conseguiu? Ele disse assim, é porque tem duas coisas que vocês não sabem. Uma, ele é surdo. Duas, ele está com fome. Escute o que vou lhe dizer essa noite. Se você se fizer de surdo para as críticas, e se você tiver fome da palavra de Deus, você vai alcançar a vitória. Irmão, se eu fosse ouvir o que já disseram comigo até dentro da minha própria casa, eu não estaria aqui. Não estaria.
Sabe o que eu fiz? Me fiz de surdo. Porque quem aprendeu a ouvir a voz de Deus sabe identificar a voz que não edifica. Aleluia. Vamos adiantar. Terceira característica, diga comigo, uma fé que adora em meio à dor. Versículo de número 24, leiam aí, 24 e 25. 1, 2, 3, vai. Escute, ela vem gritando, Jesus não fala nada, os discípulos criticam. Aí Jesus, quando fala, ainda diz algo estranho, porque Jesus diz assim: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. O que ele está dizendo? Eu não fui enviado para ela. A minha agenda não conta com o que ela deseja. Eu não estou disponível agora. Qualquer um de nós talvez voltava para trás na mesma hora. Rapaz, ele disse que não vai fazer não, só que ele não disse que não ia fazer. O que ele disse foi: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aprenda a discernir o que Deus disse. Porque tem muita gente que não recebe porque entende errado o que Deus falou. Porque ela ouviu, mas o texto bíblico diz no versículo de número 25, que ela porém veio e fez o quê? Adorou. Escute, a palavra adorar aí no grego é a palavra prokusneo, que significa beijar a mão. Como um cachorrinho que quando quer comer, lambe a mão do seu dono. Preste atenção nessa informação. O gesto dela é o gesto como de um cachorrinho, lembrava o gesto de um cachorrinho que lambia a mão do dono, esperando receber o alimento, a ração. Guarde essa informação por enquanto, porque o que eu quero lhe dizer em primeiro lugar é isso aqui, ó. Veio e adorou. Diga comigo, veio e adorou. Tem gente que veio, mas não adora. Vocês estão entendendo? Tem gente que está aqui, mas não está adorando. Tem gente que veio, mas ainda não começou a adorar. Mas tem gente que veio e desde que passou pela porta já está adorando a Jesus. A questão é que não adianta só vir para cá. Você tem que vir para cá para adorar. Porque Deus não procura cantores, Deus não procura pregadores, Deus não procura pastores, Deus não procura tocadores. Deus procura verdadeiros adoradores que adoram ao Pai em espírito e em verdade. Só quem veio para adorar aí, diga amém. Irmãos, ela adorou em meio à dor, ela adorou com a filha endemoniada, ela adorou com as retaliações dos discípulos, ela adorou diante de qualquer circunstância. Ela está dizendo: para mim não interessa o que eu estou vivendo, para mim só interessa o fato de que eu nasci para adorar. Irmão, quem nasce para adorar não espera as coisas dar certo, ele adora mesmo tudo dando errado. Quem nasceu para adorar entende, como foi dito essa noite, que é um milagre, ainda que não receba o milagre que deseja. Esta fé aqui é uma fé que adora em meio à dor. Mas deixa eu adiantar, quarta característica, versículo 26 e 27. 1, 2, 3, vocês. Diga comigo, uma fé humilde. É a quarta característica. Preste atenção. Eu disse que a palavra adorar ali significava como um cachorrinho que lambe a mão do seu dono esperando receber alimento. Aqui Jesus diz: não é bom tirar o pão dos filhos e lançar os cá. Então Jesus não estava humilhando essa mulher. Jesus estava explicando a atitude anterior dela, entendeu? Ela já tinha se comportado como um cachorrinho que lambe a mão do seu dono esperando receber comida quando adorou.
Aí Jesus está usando um contexto da época em que os judeus se referiam aos gentios como cães, só que Jesus não usou a palavra cães, Jesus usou a palavra cachorrinhos. E essa palavra que Jesus usou aí é a palavra kunarion, em grego, que significa cachorrinho de estimação. Então o que Jesus está dizendo é o seguinte: não é bom pegar o pão dos filhos, Israel, e dar aos cachorrinhos gentios. Mas a resposta da mulher é extraordinária, porque ela contudo replicou: sim, Senhor, eu concordo que eu não mereço, eu concordo que a minha atitude foi a atitude de um cachorrinho mesmo, mas tem uma coisa, Senhor, os cachorrinhos se contentam com as migalhas que caem da mesa dos seus donos. Ela está dizendo: eu já tenho observado que os filhos, os judeus, estão rejeitando o pão, mas eu quero dizer ao Senhor que eu me contento com a migalha. Para minha filha ser liberta, ela não precisa do pão inteiro do teu poder, basta uma migalha, e o demônio sairá e ela será completamente livre. Irmãos, uma migalha do poder de Deus é mais poderosa do que todo o poder da terra e do diabo reunido. Só precisa uma migalha. Agora note, eu estou pulando um monte de coisa cada hora, eu quero terminar. Última característica, diga comigo: uma fé grande. Versículo 28, 1, 2, 3, vai. Quantos podem dizer amém? Escute. Jesus olhou para aquela mulher e disse assim: ó mulher, grande é a tua fé. Só para 2 pessoas Jesus disse isso na Bíblia, e ela foi uma delas. Irmão, escuta, é o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, que está olhando para a criatura e dizendo: ó mulher, grande é a tua fé. Eu quero dizer a vocês aqui esta noite, a gente pode ter chegado aqui neste lugar com uma fé pequenininha, a semelhança de um grão de mostarda, mas a gente pode sair daqui nesta noite, cheios e cheias da plenitude de fé, ao ponto de Jesus olhar e dizer: ó mulher, grande é a tua fé. Irmãos e irmãs, se uma pequena fé já faz grandes coisas, imagina uma grande fé, o que é que ela não pode fazer? Uma grande fé abre uma porta que não jamais poderia ser aberta. Uma grande fé faz morto ressuscitar. Uma grande fé faz cânceres baterem em retirada. Uma grande fé faz testemunhos como esses serem contados diante da congregação. E Jesus nesta noite está disposto a aumentar a tua fé. Escute, porque tem um detalhe aqui para nós terminarmos. Depois que ele disse: grande é a tua fé, ele disse assim: faça-se contigo como tu queres. Irmãos, eu me lembro que a primeira vez que eu fui pregar esse texto, eu quase endoido. Porque aqui Jesus não está dizendo: mulher, faça-se contigo como eu quero. Não, você lê o texto. Jesus está dizendo: faça como você quer. Isso me deu um nó na cabeça, porque a gente sabe que Deus faz aquilo que quer, e que é a vontade dele que prevalece. Mas aqui no texto, o texto está dizendo que Jesus disse: faça com você como você quer. Sabe o que Jesus está dizendo? O que você veio buscar, eu estou disposto a dar, mulher. Aleluia. Você não estava na minha agenda, mas a tua grande fé me colocou, ou te colocou na minha agenda. Eu ia passar direto, mas a tua grande fé me chamou a atenção. E eu quero dizer para você, mulher, eu vou fazer conforme você deseja. É por isso que a Bíblia diz no Salmo 37, deleita-te no Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. E é claro que aquele que deleita-se em Deus não vai pedir nada ruim. Aquele que deleita-se em Deus pede as coisas de acordo com a vontade de Deus.
Fique em pé aí, todos. A Bíblia diz: e desde aquele momento sua filha ficou sã. Bastou uma palavra de Jesus. E aquele demônio desapareceu. E Jesus nem falou nada. Jesus só disse: ó mulher, grande é a sua fé, faça contigo como tu queres. Jesus está conversando com ela aqui, e o demônio está sendo liberto lá na casa dela. Não entendeu? Eu vou repetir. Jesus está conversando com ela aqui, e Deus está fazendo um milagre na casa dela. Jesus está falando com você aqui, e Deus está fazendo um milagre na sua casa. Jesus está falando com você aqui, e Deus está agindo na tua empresa. Jesus está falando com você aqui, e Deus está agindo na escola. Jesus está falando com você aqui, e Deus está agindo à distância. Basta uma palavra, e o que não é passará a ser. Aleluia. Antes dos irmãos louvarem, irmãos, quantos estão enfermos aqui essa noite? Levante a mão. Enfermos, só os enfermos, doentes. Amém. Eu não vou chamar você aqui para frente para não bagunçar a ordem do culto. Mas nós vamos orar agora. E eu quero perguntar: quantos dos enfermos aqui crê que Deus ainda faz milagre? Diga amém. Então feche os seus olhos aí onde você está. Coloque a mão no seu coração e ore agora. Senhor Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, a tua palavra fora pregada esta noite, e nós ouvimos aqui que através da fé nós podemos conquistar coisas extraordinárias, coisas profundas, coisas que a medicina duvida. E eu oro nesta oportunidade para que o Senhor, com as suas mãos fortes e poderosas, esteja tocando os corpos enfermos aqui esta noite, e que pelo poder da tua palavra, estas irmãs, estes irmãos recebam a cura nesta noite, recebam um milagre nesta noite. Vai tocando aí, Senhor, onde está a enfermidade, vai tirando, Senhor, toda dor, toda doença, seja ela física, seja ela emocional. Vai trabalhando no íntimo do coração dessas pessoas, vai agindo lá na vida da minha mãe, que está a 240 quilômetros de distância. Vai curando, vai tirando o mal, vai tirando a doença, vai agindo, vai curando. Receba o milagre nesta noite, receba a cura nesta noite. Você vai sair daqui dizendo: eu sou um milagre, eu sou um milagre. Cura, Jesus, faz a obra, Jesus, derrama o teu poder, Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Adore, adore, adore.